Seja bem-vindo ao estudo do Salmo de número 106. Salmo 106, o título dele é A Desobediência do Povo Escolhido. Vamos ao texto bíblico. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegra-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto à tua herança. Pecamos com os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daqueles que foram consagrados ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Data e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e o dispersaria os seus descendentes entre as nações e o espalharia por outras terras. Sujeitaram ao jugo de Baal-peor e comeram o sacrifício oferecido a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Eles rebelaram-se contra os espíritos de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dormiram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajuda-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor à nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. O autor deste salmo ele é desconhecido e a ocasião em que foi composto não pode agora ser verificada. Ela pertence à mesma classe do Salmo 78 e o 105, referindo-se à história antiga do povo hebreu e derivando lições de instrução, admoestação, gratidão e louvor
desta história. O Salmo 105 ele se referia a essa história particularmente como uma demonstração da misericórdia e favor de Deus para com aquele povo e, portanto, a sua obrigação de amá-lo e servi-lo. E este salmo ele é ocupado principalmente com uma confissão extraída de uma revisão daquela história de que a nação não se importou com essas misericórdias, mas que se rebelou contra Deus e incorreram em seu desagrado. O Salmo ele tem uma semelhança notável em muitos aspectos com a oração em Daniel capítulo 9. E assim é uma oração para que Deus agora se interponha e liberte o povo como em tempos passados. E é possível que o Salmo tenha sido composto no tempo do cativeiro babilônico. E aí nós devemos comparar com o Salmo 106, no versículo 47. E esta é a opinião de Hengstenberg, mas é impossível demonstrar isso com alguma certeza. Evidentemente foi composto em algum período da calamidade pública e não há impropriedade em supor que possa ter sido naquela época. O Salmo consiste essencialmente de 3 partes. Do versículo 1 ao 5 é uma breve introdução estabelecendo o dever de louvar a Deus e referindo-se à sua misericórdia, e expressando o desejo do autor do Salmo de que ele mesmo participasse de sua misericórdia e compartilhasse a feliz sorte dos escolhidos de Deus. Do versículo 6 ao 12 é uma referência à história da nação e uma confissão de seus pecados em todos os períodos de sua história, e sua tendência como um povo a desobedecer a Deus, referindo-se particularmente à sua história no Egito. No deserto, o Salmo 103, do versículo 3 ao 33, e na terra de Canaã, conforme o versículo 34 ao 48. Já do versículo 44 ao 48, é uma oração, fundada no fato de que Deus muitas vezes se interpôs em seu favor, porque ele agora se interpusesse novamente e os reunisse entre os pagãos para que eles pudessem novamente cantar os seus louvores. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro no Salmo de número 107.